Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança para hoje, né? O que eu posso tirar da minha vontade para fazer a vontade dele hoje, né? Então a gente vai ver dentro do seu evangelho. O que a igreja nos apresenta hoje dentro do evangelho de Jesus, o que ele ensinou aos seus discípulos e que a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Vamos ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela continua no livro de Mateus, capítulo 9, e o versículo hoje é do 32 ao 38. Quando já tinham saído os dois cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, a gente vai encontrar aqui 3 pontos importantes, né? O primeiro, a gente percebe uma coisa. Existe enfermidades no ser humano que pode verdadeiramente vir do demônio, que pode ser algo espiritual. Como assim? A palavra diz que depois que os cegos saíram, né, levaram a Jesus um homem mudo, né? E Jesus expulsou demônios daquele homem, e depois que foi expulso esses demônios, o homem começou a falar. E a palavra diz que a multidão, toda a multidão, ficavam abismado com tal milagre, né? Com tal cura ali. A gente precisa entender que existe enfermidades em cima da gente que vem da espiritualidade, ou seja, algo que vem para a nossa direção, algo de mal, não é? A gente sabe que existem pessoas que vivem dentro de religiões para fazer o mal, né? E esse mal, ele existe. Satanás, ele pode sim entrar no meu corpo, no seu corpo, se assim a gente der brecha, né? Essas brechas a gente pode dar de várias formas, não é? Deixando de orar, deixando de crer em Deus, não é? Deixando a nossa vida espiritual para trás. O demônio, ele pode sim se apossar de um corpo de uma pessoa que esteja aberto a ele, não é? Quando que eu estou aberta ao inimigo? Eu estou aberta ao inimigo quando eu não oro, quando eu não quero saber das coisas de Deus, quando eu não tenho intimidade com Deus, ou seja, eu retiro Jesus da minha vida totalmente. E muitos de nós fazemos isso. A gente acha que lembrar que Deus existe, a gente acha que dizer, eu amo Jesus, mas eu amo aqui no meu coração, eu estou na religião certa, tudo isso é satisfatório para que a gente tenha uma vida livre de demônios. Mas não é bem assim, né? A palavra diz que
trouxeram até ele um mudo. E esse mudo tinha demônios nele. Ou seja, alguém poderia ter feito algo para ele, vamos se dizer assim, trazendo para a nossa vida, algo espiritual maldoso, e jogado ali um espírito para que ele ficasse ali mudo, ele não conseguisse falar. E muitas vezes acontece na nossa vida coisas que a gente não tem explicação. A gente não sabe como aconteceu, como aquela pessoa ficou doente. Muitas vezes você vai lá no diagnóstico lá do médico, o médico não encontra nada em você, você tem algo em cima de você, mas porque essa criatura ficou muda, faz todo tipo de exame, trazendo para o exemplo daqui, faz todo tipo de exame e nada é descoberto. Nas suas cordas vocais, nada. Então, pode sim acontecer de ser uma coisa espiritual, porque demônios existem e eles se incorporam, como ele se incorporou nesse homem aqui mudo. E a palavra diz que Jesus andava curando mudos, aleijados, né? E dizia, as multidões ficavam admiradas. Mas embaixo a gente percebe uma coisa. Os fariseus, como sempre, não tinha nada que falar mais de Jesus. Por quê? Quanto mais eles ignoravam, quanto mais eles não faziam a vontade, quanto mais eles não tinham mais o que fazer. Então eles acharam de dizer que Jesus ele curava, ele fazia aquilo ali por Beelzebu, ou seja, pelo demônio. Eles acreditavam em tudo, menos que Jesus era filho de Deus, que Jesus curava em nome de Deus, mas que Jesus curava em nome do demônio. Quem era aliado de Jesus era o demônio. A inveja dos fariseus, a não aceitação dos fariseus que Jesus era o filho de Deus, fazia com que eles olhassem Jesus daquela forma, né? E aí Jesus falava para eles. E aí a palavra diz, né, que Jesus saía percorrendo as cidades, percorrendo os bairros ali daquela cidade, como é que se diz? Os vilarejos, aonde tinha pessoas, Jesus ia até lá para curar os cegos, os aleijados, não é? E aí teve um momento que Jesus olhou para aquela multidão ali e sentiu pena, né? Sentiu pena. E disse, eles parecem ovelhas sem pastores. Por quê? Porque eles não sabem o que querem da vida. Eles não têm um lugar fixo que eles fiquem. O que Jesus quer falar aqui, nesse pedacinho aí, eles estão como ovelhas sem pastor. O que significa a ovelha? Na palavra de Deus, somos nós, os filhos de Deus. E o pastor é ele. Ele é o pastor que conduz as suas ovelhas. Não é? Então Jesus sentiu pena daquelas ovelhas perdidas. O que significa ovelhas perdidas? São aquelas pessoas que vivem pulando de galho em galho. Pessoas que vivem pulando de pastor em pastor, de igreja em igreja, né? Isso tem a ver com isso aqui. Muitas vezes quem nunca se deparou com pessoas assim? Pessoas que é de uma igreja, de uma determinada denominação, se aborrece com o pastor, pula para outra denominação, aí vai, lá se aborrece com os irmãos, já sai daquela denominação, já vem para a igreja católica, chega na igreja católica, se decepciona com o padre, sai falando da igreja, se converte em outra, depois vai acontecendo as coisas. E a pessoa ela não tem repouso, ela não tem paz espiritual de saber verdadeiramente aonde ela tem que ficar, né? Precisamos saber verdadeiramente aonde a gente está, independente do que acontece lá dentro. Eu preciso ter um segmento. A religião vai me salvar? Não vai, mas eu preciso seguir algo, eu preciso seguir uma igreja porque Jesus deixou a igreja para que seja seguida. Mas eu preciso da igreja, eu preciso estar em comunidade, eu preciso orar, pedir em comunidade, que é uma ajuda espiritual para cada um ajudando o outro. Eu não posso ter aquele desejo egoísta,
de orar somente na minha casa, de orar somente no meu quarto. Não, eu preciso da ajuda dos irmãos. E isso a gente encontra dentro da igreja, né? Na união da igreja. Os fiéis, as ovelhinhas de Jesus estão ali. Então é como se Jesus olhou para aquele povo que não tinha lugar certo. Qualquer raivinha que tinha, pulava para outro lugar, que pulava para outro. E existem outras denominações que a gente sabe também. Muitas vezes a pessoa não quer mais ir em igreja de qualidade nenhuma, pula para outras denominações que não tem nada a ver com as coisas de Deus, né? Aí Jesus sentiu pena. A palavra diz que Jesus sentiu pena daquele povo. Povo perdido. Um povo que não tinha direcionamento. Ou seja, as pessoas elas vão ali a uma igreja, escolhe uma denominação a seguir, mas qualquer aborrecimento cai fora. Então, em outra denominação, eu já aprendo as coisas de Deus diferente daquela que eu estava. Então, eu vou deixando para trás, no fundo, eu vou deixando para trás todo o ensinamento verdadeiro de Jesus, que é a palavra de Deus. A palavra vem dizer que Jesus sentiu pena desse povo. E nós também somos assim. Se a gente nunca pulou de denominação, mas a gente conhece pessoas que são assim. São pessoas que se aborrecem e vai para outra igreja e fica pulando de galho em galho. Jesus quer dizer, você precisa ir à igreja, à sua igreja, por mim, por amor a mim. Se você trabalha num grupo de oração, se você trabalha no ministério de música, para mim, não tem padre, não tem pastor, não tem pregador, não tem ninguém que possa arrastar você dali por causa de raiva, de picuinhas, de briguinhas, não. Você precisa ser autêntico, você precisa ser uma pessoa firme na sua fé, não é? Eu sou católica, né? Sou católica praticante. Eu não posso me aborrecer com o meu pároco, muitas vezes até por uma besteira, porque ele passou, ele não falou comigo, ele deu atenção mais a A do que a B. Eu estava lá, eu sou aquela pessoa que tudo que ele pede eu faço, então eu precisei dele, ele não teve tempo para mim, eu já estou com raiva, já estou me despedindo daqui, não. Eu preciso saber onde é que eu estou pisando. Eu estou na igreja e indo à igreja por Jesus Cristo. Pela Santa Eucaristia, nós católicos, porque a gente sabe que ele está lá presente. Então, independente do que os irmãos fazem com a gente, independente do que os líderes fazem com a gente, eles são humanos. Existe a humanidade neles, eles não podem ser diferentes da gente. Por quê? Porque eles são líderes. É um padre, é um pastor, seja lá o que for. É um pregador, é um cantador de música, ninguém sabe. Ninguém é diferente. Todos nós somos iguais. A gente é magoado, mas também a gente magoa. Então, nada pode me tirar do meu lugar, o lugar certo, né? Então, não é por aborrecimento que eu tenho que ir embora. Então, o que é que acontece aqui quando Jesus fala? Peçam, Jesus dizia aos seus discípulos para pedir ao pastor que traga os trabalhadores para a messe, porque a colheita é grande. O que é que acontece? Nessa coisa do aborrecimento, as ovelhas vão se dispersando, os trabalhadores, né? Vão saindo, não é? Vão saindo pelo aborrecimento de alguém, por algo que aconteceu ali que não foi favorável a ele, ele vira as costas para o que é certo e vai viver o errado. E Jesus diz: peça ao dono da messe que mande trabalhadores, porque a colheita ela é grande. A obra de Deus ela é grande, ela precisa de trabalhadores, ou seja, ela precisa de ovelhas que venham ajudar a igreja, que venham ajudar a converter pessoas, que venham ajudar a levar as pessoas para o coração de Deus. Então, Jesus pedia naquele momento aos discípulos que pedisse ao Pai que enviasse trabalhadores, ou seja, que enviasse pessoas preparadas, pessoas que vá trabalhar para Jesus com amor,
Eu não posso trabalhar em ministério de música, trabalhar em ministério de intercessão e ficar levando para o coraçãozinho as coisas que o povo faz comigo, dentro da igreja, por exemplo. E é o que mais você vai encontrar, é pessoas puxando seu tapete dentro da igreja. As pessoas, elas têm inveja do seu dom. As pessoas, elas querem te passar para trás para ficar no teu lugar ali de destaque, se você faz um lugar de destaque lá na igreja, lá na frente, né? O Ministério de Música é um cargo ali, né, na cabeça deles, de destaque. Fica ali à amostra. Então, muitas vezes são pessoas que tá lá, foi chamado, foi convidado a ficar na cozinha de uma igreja, a ficar ali varrendo o pátio da igreja para um evento, muitas vezes limpando a igreja, e aí a pessoa olha, né? Às vezes é até amigo de caminhada, olha, diz assim: poxa, tu tem um dom de cantar, né? Eu nunca vou sair dessa linha aqui de limpeza, não. Eu tô fazendo para Jesus, eu não tô fazendo para nenhuma empresa, não, de carne, não. Então eu preciso fazer com amor. Jesus quer trabalhadores que vá trabalhar para Ele com amor e não com disputa, né? Por quê? Porque a mercy é grande, mas os trabalhadores são pouco. O que temos na igreja para levar para o povo é grandioso. A palavra de Deus precisa ser levada às pessoas, para que as pessoas possam entender o mistério, né? A igreja, ela precisa de pessoas para trabalhar ali, dar o seu melhor para as coisas de Deus. Então eu não posso fazer de todo jeito, né? Então hoje Jesus vem nos explicar sobre essas 3 coisinhas. A primeira que a gente viu aqui é que verdadeiramente eu posso estar possuído por um espírito mau. E esse espírito me trazer uma enfermidade que muitas vezes eu não consigo curar com remédios, com médicos daqui da terra. Por quê? Porque é algo espiritual, né? Então eu preciso entender, eu tenho que parar com essa coisa de achar que não existe demônio, que não existe... Existe demônio e ele se incorpora sim dentro do ser humano. Então, a segunda parte, a gente já vê aqui, já observa essa parte que Jesus fala que ele sentiu dó, pena, né, daquela multidão que parecia ovelhas sem pastores, né? A gente precisa deixar de ser ovelha sem pastores. Por quê? Porque ficar pulando de galho em galho, Jesus não quer que a gente fique pulando de galho em galho. Jesus, a palavra diz que Jesus tinha pena daquele povo, porque o povo não sabia onde queria ficar, né? A mesma coisa é na nossa vida. A nossa vida às vezes é assim. A gente fica pulando de galho em galho. Tem um tempo que a gente está na igreja católica, tem outro tempo que a gente pula para a evangélica, depois a gente se desvia, vai para outros tipos de denominações que o mundo oferece, né? E Jesus, a palavra diz que Jesus tinha pena daquele povo, né? O que significa isso? Ovelha sem pastor, né? Não podemos olhar para líderes, não podemos olhar para as pessoas que nos humilham na igreja, aonde você já está centrado, você precisa ter uma única fé e permanecer nela, independente do que vier. Jesus quer que você esteja lá para trabalhar, que é o que a gente vê na terceira parte aqui, né? Ele pede aos discípulos que peçam trabalhadores para a messe. Peça ao Pai trabalhadores para a messe, porque a messe é grande, ou seja, o trabalho espiritual é muito grande. O que temos na igreja para buscar as pessoas, para trazer, para converter, para explicar a palavra de Deus, não é? Para dar um alento a essas pessoas é muito grande. Precisa-se de pessoas que queiram verdadeiramente trabalhar para Jesus, né? Trabalhar para Jesus. Então hoje a gente leva esses 3 ensinamentos, né? Quando chegar alguém
perto de nós para dizer não existe demônio, fulano não está com demônio. Pode-se acontecer que sim, não são todas as vezes, mas pode acontecer sim de ser enfermidades, coisas vindas de negatividades espirituais, sim. A gente leva isso aqui, a gente aprende isso, a gente aprende também, não é? Que não podemos ficar pulando de galho em galho, de pastor em pastor, ovelha sem pastor. Me aborreci aqui, vou para ali. Me aborreci ali, vou para aqui. E fica nessa. Não podemos ser assim. A gente precisa saber concretamente aonde a gente quer ficar, aonde a gente vai ficar. Porque em todos os lugares que você for, você vai encontrar aborrecimentos. Se você faz parte de ministério de coisas, você vai encontrar aborrecimento demais. Porque o inimigo, ele vai sim colocar pessoas para querer te humilhar, te diminuir, para que você saia ali do meio, né, daquela comunidade, que você não trabalhe, que você não tenha amor com as coisas de Deus, que você não queira saber. E você desista, porque ele quer você no mundo, ele quer você do lado dele, né? E sermos um desses trabalhadores que ele pede ao Pai, que os discípulos pedem ao Pai, são pessoas que queiram falar da sua palavra, que queiram falar do seu testemunho, pessoas que levem outras à igreja, não é? Trabalhar na messe, porque a messe é grande. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.